Saudações, meu nome é Cícero Cordeiro. Eu sou Jaime. Meu nome é Wesley. E eu sou o Guilherme. Nós somos alunos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas aqui da Exalc USP. Hoje nós vamos falar sobre algumas características importantes da genética quantitativa. Vamos entender um pouco sobre a decomposição de Fischer e como esses valores afetam o fenótipo das plantas. Seguindo o que o Guilherme disse, vamos antes, com calma e de maneira mais didática, separar em duas características. Iremos tratar da primeira qualitativa e posteriormente da quantitativa. A característica qualitativa, ou seja, aquela que é afetada por um ou poucos genes, geralmente sendo em livros didáticos transcritas como monogênica, ela é facilmente dividida em classes. Como assim? Como podemos ver nessas flores, tanto brancas quanto rosas, podemos defini-la em flores de coloração branca e flores de coloração rosa, ou seja, facilmente separadas em classes. Um ponto importante é que geralmente essas características não possuem efeitos ambientais, certo? Agora, começaremos a olhar uma característica quantitativa. Uma característica quantitativa é aquela que é influenciada por vários genes, sendo descrita em livros didáticos como poligênica. Um exemplo para uma característica poligênica é o tamanho das plantas. Como vocês podem ver, a planta ela pode ser alta, a planta pode ser mais alta, ela pode ser baixa, ela pode ser média. Essa característica que não possui divisão clara entre classes é descrita como uma característica contínua, ou seja, onde há variação na sua distribuição. Apesar da característica qualitativa não ter forte influência do ambiente, podemos dizer que sim, as características quantitativas elas possuem de fato forte influência do ambiente, como nutrição, como umidade, solo, luz. A seguir, como vocês podem ver, existem diversos tamanhos de plantas com diversas características cada uma. Para podermos quantificar e saber como funciona a sua distribuição, não só matemática, mas de efeito genótipo e fenotípico, iremos avaliar suas fundamentações. Pessoal, continuando de onde o Wesley parou, a gente vai falar um pouco sobre esses fundamentos, da questão de população. Quando a gente olha para uma população, a gente tem que pensar, na questão das características que vão ser controladas por um gene ou poligênicas, que vão ser controladas por diversos genes. Nesse caso aqui, só dando um exemplo teórico mesmo, a gente pode pensar que o gene ele vai ter ali as características que vão ser controladas e os alélos que vão ter parte da característica ali, se aquela característica vai ser expressa ou não, Então é interessante a gente observar nas plantas essa ideia. Em questão da coloração, como o próprio Wesley tinha falado, a gente tem aqui flores de coloração branca e flores de coloração rosa. Se a gente for na teoria, se a gente pensando assim, a gente pode pensar na questão do genótipo. O genótipo que a gente pode identificar como B1B1, B1B2 ou B2B2, que seria os dois homozigotos e o do meio que seria o heterozigoto. Nesse caso aqui, a gente dando esse exemplo, a gente pode olhar a branca como teoricamente, um homozigoto recessivo, que seria o B2B2, a rosa, que também iria ser colocada como um homozigoto dominante, porém, como a gente tem a rosa como um dominante, a gente pode também pensar que o B1, B2, ele vai ter também essa característica. Então, vamos pensar que a gente tem uma população e a gente pode observar a questão da frequência, seja ela genotípica ou alélica. A genotípica, basicamente a gente vai ter a frequência ou a quantidade de plantas, de flores que vão ter o B1, B1, e no caso, se a gente pensar, a gente tem uma quantidade de plantas com o B1, B1, que seria o recessivo, no início, seria a quantidade de flores brancas dividido, pela quantidade total de flores que a gente tem na população. Quando a gente vai para o heterozigoto, a gente vai pensando no genótipo, que é o B1, B2. A gente identificaria primeiro e depois pegaria esses indivíduos e dividiria pela quantidade da população, e a mesma coisa faria para o homozigoto recessivo, que seria o dominante, que seria o B2, B2. No final, a gente também poderia pegar essa frequência alélica, que seria da metade de cada indivíduo, Então, a gente teria o recessivo, que seria a branca, que seria o B1, B1, somado à metade do B1, B2, e a gente tem essa ideia, porque se a gente tem um alelo B1 e um alelo B2, a gente vai pegar metade desse indivíduo, e em relação ao B2, B2, a gente pegaria o B2, B2 mais a metade do B1, B2, para que a gente tivesse essa frequência alélica.
Para entender esse raciocínio, nós vamos precisar entrar um pouco na parte mais teórica. Então vem com a gente. Trazendo para uma escala mais diagramática, para ficar melhor da gente entender, aqui a gente tem uma escala. Essa nossa escala a gente vai representar os nossos genótipos. Os nossos genótipos aqui a gente vai nomeá-los como B1, B1 e vai até B2, B2. E aqui a gente tem o nosso genótipo intermediário, que vai ser aquele genótipo que ele tem os dois alelos, tanto o alelo B1 quanto o alelo B2. Para ficar mais fácil da gente entender essa nossa escala, a gente vai colocar alguns números. Então, a nossa escala, ela começa em 0A e ela vai até 2A, sendo o nosso genótipo intermediário equivalente a 1A. Tudo bem. Essa nossa medida de dominância, ela parte de 1A. Sendo esse ponto inicial, a gente vai considerar 0. Tudo bem? Então, esse valor de B1, B2, ou seja, esse genótipo intermediário, ele pode estar desde 1A a mais 2A. Para ficar melhor de entender essa nossa relação, ou seja, o nosso genótipo intermediário que tem os alelos B1, B2, ele é uma função de 1 mais o valor de K, vezes A. Então a gente vai caso a caso para melhorar esse nosso entendimento de qual será o valor do nosso genótipo B1, B2. Tá. A gente tem o primeiro caso, que K, o valor de K é igual a 0, que é quando o nosso genótipo B1, B2, ele é igual a 1A, certo? Então, K é igual a 0. Se a gente trouxer aqui para a nossa equação, a gente vai ter que 1 mais 0 é 1, vezes A gente vai ter que o nosso B1, B2 equivale a 1A. Tudo certo até agora. Mas como eu já falei, o nosso genótipo B1, B2, ele é flexível, ele anda nessa nossa escala. A gente vai ter o caso que o nosso K ele vai estar entre 0, aqui que a gente já comentou, e 1. Tudo bem. Então, quando o nosso K está entre 0 e 1, por exemplo, se o nosso K é 0,5, a gente vai ter que 1 mais 0,5 é 1,5A, ou seja, mais ou menos onde o nosso valor do genótipo B1 está. Tudo bem. A gente tem um caso também, quando B1, B2, que é o nosso genótipo, é igual a 1, ou seja, ele é igual ao nosso genótipo B2, B2. Então, se a gente soma o valor de K na nossa equação, 1 mais 1, 2, 2A, que é justamente o que a gente tem aqui. Mas lembrando que essa nossa escala ela é flexível. A gente pode ter o caso do nosso genótipo B1, B2, ele pode ser maior que 1. Ou seja, o nosso genótipo B1, B2, ele vai ser superior àquele genótipo B2, B2. Então, para esquematizar melhor essa questão dos valores de K, eu trouxe uma tabela que ela traz aqui os valores de K quando, por exemplo, o nosso K é igual a 0, a gente tem uma questão de interação alélica de ausência de dominância e a ação gênica vai ser uma ação aditiva. Nesses outros três casos, que o K é maior que 0, a gente vai ter uma ação gênica de dominância. O que vai mudar é as interações alélicas. Quando o nosso K ele é maior que 1, nesse nosso caso aqui, a gente vai ter um caso de sobredominância. Quando ele é igual a 1, ou seja, igual ao nosso genótipo homozigoto B2, B2, a gente vai ter uma dominância completa. E dominância parcial, quando esse valor de B1, B2, ele vai estar aqui variando entre B1, B2 e B2, B2. Mas o foco dessa nossa explicação é a ação aditiva, que é quando o K é igual a 0. É importante que nós entendamos o impacto da ação aditiva ao trocar um alelo por outro no contexto de melhoramento. Agora nós vamos ver um gráfico interativo para ver como essas definições se encaixam em um contexto populacional. Primeiramente, eu preciso orientar vocês. Aquela escala que nós acabamos de ver aqui, ela está no eixo Y deste gráfico e no eixo X está as cópias do alelo B2, que é o alelo de interesse que a gente está simulando aqui.
Aqui nós temos 0 cópia deles, aqui nós temos 1 cópia dele e aqui 2 cópias. Ou seja, aqui é um homozigoto para o B1, heterozigoto, homozigoto para o B2. E essa linha, ela tenta ter o melhor caminho entre a variância desses alelos. Quando nós temos uma frequência de 0,5, ou seja, os meus indivíduos eles são heterozigotos, e a nossa dominância está zero, o nosso K é igual a zero, nós temos um valor aditivo, ou seja, adicionar uma cópia do B2, eu ganho um valor fenotípico alto, porque é aditivo. Quando nós mudamos essa frequência, quando essa dominância ela for igual a 1, nós vamos ter um caso de dominância completa, onde uma cópia do alelo B2 ou 2 cópias desse alelo B2 vai resultar no mesmo fenótipo. Então nós vemos aqui que tem o mesmo impacto de uma cópia ou 2, porque nós temos uma dominância completa em relação ao alelo B1. Quando nós temos um caso de sobredominância, quando a dominância do alelo B2 ele se sobressai, nós temos que o heterozigoto, uma cópia dele é mais vantajosa do que ter 2 cópias, né? Então nós temos esses 3 casos para a gente simular o ganho que substitui um alelo para o outro se tem. Então, quando nós pensamos em um contexto de melhoramento, é exatamente essa interação que nós estamos tentando entender. Então, os pontos da minha curva de regressão, nos pontos da curva de regressão que nós vamos encontrar o nosso breeding value, que é o valor aditivo de substituir um gene pelo outro no nosso programa de melhoramento. Portanto, pensando isso em um contexto populacional e pensando que nós temos as variações de dominância e o efeito aditivo de você substituir um alelo para o outro, nós temos a variância genética total da minha população. A linha em vermelho deste gráfico representa essa variação genética total, a linha azul a aditiva e a linha em amarelo a de dominância, a variante de dominância em relação à interação entre esses 2 alelos, B1 e B2. A fórmula geral, variância genética total é igual a realmente a soma da variância genética aditiva com a variância genética de dominância. Então, quando nós temos um padrão onde nós temos uma ausência de dominância, coloca a ausência de dominância, por favor. Quando nós temos uma ausência de dominância, nós temos que toda a variância genética total do meu indivíduo é provocado pela minha variância aditiva, ou seja, trocar um alelo para o outro é responsável por me ver toda aquela diferença fenotípica. Agora, quando nós temos o contrário, um intermediário entre eles, quando eu tenho um valor de dominância de 0,5, nós temos que parte deste valor é influenciado pela dominância, mas parte também pelo meu valor aditivo. Quando nós mexemos no gráfico, pode colocar um valor qualquer. Nós sempre vemos que um influencia no outro, porque realmente a soma desses 2 picos é para dar o maior pico, que é a variância genética total. O que nós não conseguimos ter é uma relação direta entre quanto que um pico vai influenciar no outro para nossa variância genética total. Isso depende muito do caso a caso que nós estamos estudando. Mas o importante ter em mente é que é sempre a soma dos 2 que eu vou ter a minha variância genética total. Voltando para a primeira afirmação que eu disse no começo desse vídeo, nós estamos estudando essa decomposição para ver como a variância genética associada à variância ambiental é possível ter no meu fenótipo. Aqui nós não trabalhamos a variância ambiental, estamos entendendo somente a parte genética, mas essas características nos ajudam a entender como que os fenótipos das gerações que estamos melhorando vão se comportar em relação ao alelo ou gene que nós estamos estudando.